Todos abram as suas Bíblias. Abram as Bíblias de vocês em Jeremias 37. Jeremias 37. Jeremias 37. Nós vamos ler o verso de número 17. Só a parte A. Quem já teve a experiência de ler o livro de Jeremias todo aqui? Levante a mão. Quem já leu o livro todo de Jeremias? Certo. Muito bem. Jeremias 37, versículo 17, face A. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Vamos orar. Bendito e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Bíblia Sagrada, porque o Senhor fala aos nossos corações por meio dela. Eu te peço que nesse instante o Senhor nos ajude, nos dê luz, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, ilumine a nossa alma, ó Deus, pois somos carentes de ouvir a Tua voz, tão somente a Tua voz. Te peço que por Tua misericórdia, todos saiamos daqui confrontados, exortados, corrigidos e edificados, Pai. Nos alimenta, ó Senhor, por meio da Tua palavra, porque eu sei que ela não volta vazia. Então, em nome de Jesus, fala a cada um que está aqui hoje à noite. É o que eu te peço, te agradeço, e todos nós digamos amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje é uma mensagem de juízo. É uma mensagem de juízo. O capítulo 37 do livro de Jeremias, ele faz parte de uma sessão profética que corresponde ao reinado de Zedequias. Zedequias foi o 20º e último rei de Israel, e ele sofreu a queda da cidade de Jerusalém nas mãos dos babilônios. Ele reinou em Jerusalém por 11 anos, e ele fez o que era mal perante o Senhor. Sua mãe era uma mulher por nome de Ramutal, e seu pai era Josias. Ele tinha a idade de 21 anos quando assumiu o reino, no lugar de seu sobrinho Joaquim, que tinha sido preso por Nabucodonosor no segundo cerco a Jerusalém no ano 597 a.C. Zedequias era vassalo. Vassalo é uma pessoa que é uma espécie de servo, é um subserviente, e tem uma dívida, enfim. Zedequias, ele era vassalo do rei babilônico, porque foi o rei babilônico que tinha colocado Zedequias no trono em Jerusalém. Mas Zedequias, ele tomou uma atitude política infeliz. Ele fez aliança com o grande inimigo do Nabucodonosor, que era o faraó Ofra, que era o Egito. Nessa época, irmãos, por causa dessa aliança, o contexto de vida em Jerusalém não era um dos melhores. A vida em Jerusalém estava um caos, no âmbito político, econômico, social e religioso. Tudo estava de cabeça para baixo. O que Jeremias profetizou no capítulo 21 do seu livro, dizendo que muitos morreriam pela espada, pela peste e pela fome, está se cumprindo agora à risca em Jerusalém. Eles estão travados dentro da cidade. Vocês lembram que as cidades antigamente, elas eram dentro dos muros, construía-se muros ao redor das cidades.
Então o povo está trancado dentro dos muros. Eles nem podem sair e nem podem entrar se já estiverem fora. De janeiro de 588 a.C. a julho de 587 a.C., ou seja, 18 meses, Jerusalém esteve cercada pelos exércitos caldeus. Eles tinham a esperança de que Faraó fosse socorrê-los daquela ameaça, mas este socorro falhou completamente. Então, quando o rei procura Jeremias e faz essa pergunta, é porque o caldo já entornou, é porque o seu coração já está em terrível desespero ante a crise em que se encontra. Antes, no versículo 3 do capítulo 37, você pode conferir, ele já tinha enviado homens para saber qual era a palavra de Deus para eles. Mas agora, ele mesmo se dá o trabalho de ir perguntar ao profeta, dando a entender com isso que, de fato, as coisas estavam tão sem jeito, tão sem esperança para o rei, tanto para o rei quanto para o povo, que eles precisavam de uma resposta. Fazendo, irmãos, uma análise mais acurada da história, a gente percebe que tudo o que está acontecendo a Jerusalém não é simplesmente um problema político internacional. Não é uma mera questão de alianças políticas internacionais. Mas o que está acontecendo a Jerusalém aqui nesse texto é o juízo de Deus despontando na história por causa da vida de pecado que eles estavam levando. Precisamos deixar bem claro que Nabucodonosor, aqui, nessa história, ele não foi o mentor do ataque a Jerusalém. Ele foi apenas o instrumento de Deus para o juízo sobre Jerusalém. No versículo 37, quando Jeremias responde, no versículo 17, perdão, quando ele responde ao rei, ele diz: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Entregues por quem? Entregues pelo próprio Deus. Deus é o juiz da causa. É ele quem está entregando o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. É Deus quem está por trás de tudo isso. Deus está aborrecidíssimo, irado, furioso com o pecado da nação. Desde o tempo de Salomão, o povo estava andando em quê? Em pecados. Pecados e mais pecados na presença de Deus, quebrando assintosamente, desrespeitosamente a sua lei. Eles estavam mergulhados no pecado da idolatria. Não respeitavam mais os anos sabáticos. Não observavam mais a lei de Deus. Começaram a se misturar com os povos pagãos. E começaram a fazer aliança com esses povos. Começaram a adorar os deuses desses povos pagãos. Jeremias chega a dizer no capítulo 2 que eles abandonaram o Senhor, o único manancial de águas vivas, trocando o Senhor por cisternas rachadas, ou seja, por deuses pagãos. O povo de um só Deus encontra-se agora adorando a vários ídolos, adulterando a fé que é devida ao único e verdadeiro Senhor. E olhe que Deus, há anos, que vinha pacientemente, de modo paciente, de modo, benigno, bondoso, com paciência, vinha conclamando o povo ao arrependimento. Como diz o próprio Deus, desde a madrugada, começando desde a madrugada, clamei a eles, disse Deus,
e eles não responderam. Aliás, muito pelo contrário, a resposta do povo era sempre a de escárnio e de zombaria, ao invés de arrependimento e conversão. Por exemplo, se você quiser ver comigo qual era a resposta do povo, vá comigo rapidinho, coloque o dedo aí no livro de Jeremias e vá para 2 Reis, capítulo 36. Olha a paciência de Deus. 2 Crônicas 36, versículo de número 16. Veja o 15 e o 16. Segundo Crônicas 36, 15 e 16. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo, olha os termos que indicam a paciência de Deus, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Versículo 16. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Perceba, eles se tornaram surdos espiritualmente, não mais ouviam a voz de Deus. Deus se tornou irrelevante para Israel. Eles não queriam mais saber do Senhor e da sua lei. Para onde se olhava em Jerusalém só se via pecado, 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 pecado e mais pecado. Toda a nação estava corrompida. Tudo estava podre. Isaías chega a usar um termo que diz que do alto da cabeça até a planta do pé, Israel está completamente podre. Eles ofenderam a Deus. Eles entraram em contenda com o Senhor. Logo, Israel não é vítima. Israel é vilão. Israel é o culpado do mal que está vindo agora pelas mãos de Nabucodonosor sobre a sua própria cabeça. Não é de surpreender, irmãos, saber que Deus está irado, furioso com a vida pecaminosa do seu povo e que derramará seu juízo sobre ele. Volte comigo rapidinho a Jeremias e veja só as palavras do próprio Deus, no capítulo 22. Versículos número 8 e 9. Jeremias 22, 8 e 9. Muitas nações passarão por esta cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e os serviram. Por isso que eles estavam quase a sofrer um juízo pesado de Deus. E nós sabemos que eles sofreram. Passaram 70 anos presos no cativeiro na Babilônia. Pois bem, todo esse mal sobre Jerusalém é juízo de Deus por eles abandonar o Senhor e se voltar aos ídolos, a adorar ídolos. Então é nesse cenário de caos, de tormenta, de crise, que o rei chega para o profeta e pergunta: há alguma palavra do Senhor? Pastor, o que a gente pode aprender com essa pergunta do Zedequias?
Primeiro lugar, anote aí. Nunca deixe para procurar Deus só quando tudo estiver mal. Nunca deixe para buscar a Deus só quando tudo estiver mal. Mas essa pergunta, ela pode ser interpretada em duas partes, certo? Uma positiva e a outra negativa. A parte positiva é que Zedequias, ele ainda tinha um respeito por Jeremias como profeta de Deus. Enquanto muitos de Israel enxergavam Jeremias como um impostor, havia em Zedequias certo respeito por Jeremias como homem de Deus. Há 11 anos que ele reinava em Jerusalém. Há 11 anos que Jeremias profetizava e muitas profecias já tinham se cumprido. Então, nada mais digno do que numa hora dessas consultar o profeta de Deus. Aliás, o profeta verdadeiro. Porque há anos e anos que ele vinha escutando os profetas falsos, os profetas mentirosos. Então agora ele procura a Jeremias, observando e vendo em Jeremias um verdadeiro profeta de Deus. Agora ele quer realmente saber o que Deus tem a dizer sobre tudo aquilo. Porque, irmãos, é inclusive característico do homem, quando ele está em desespero, quando tudo está mal, ele buscar saber o que Deus tem a dizer sobre a calamidade que ele está passando. É muito comum isso. Não é à toa, por exemplo, que os videntes vão para a televisão quando acontece alguma tragédia. Lembra, na década de 90 isso ficou muito forte. Era mãe de Ná, mãe não sei o que, pai não sei o que, que iam para a televisão dar uma resposta espiritual do porquê que certas coisas estavam acontecendo. Isso ficou muito comum. Não é à toa, por exemplo, que as igrejas, elas superlotam quando tudo vai mal em uma determinada localidade ou nação. Não é à toa, por exemplo, que as religiões de todo tipo, elas colhem muita gente quando uma certa nação está vivendo uma tragédia, porque as pessoas estão em busca de uma resposta. Elas querem uma resposta, elas querem saber o que está acontecendo quando as coisas estão mal, o que Deus tem a dizer. Então elas procuram os falsos profetas, elas procuram os videntes, elas procuram qualquer um, mas Zedequias não. Zedequias agora ele está procurando o homem de Deus, ele está procurando a verdadeira profecia de Deus, a verdadeira palavra de Deus. E meus irmãos, a única palavra, e é isso que nós temos que aprender aqui, que diante de tudo que nós temos vivido nesses últimos dias, a única palavra que permanece de pé em qualquer situação é a palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia diz em Isaías 55, 10 e 11: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. No Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus disse: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em Mateus 24, 35 está escrito: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25 está escrito: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Zedequias, ele foi feliz aqui, porque ele estava procurando quem? A palavra de Deus. Ele estava procurando o verdadeiro profeta, ouvir o verdadeiro profeta de Deus, a verdadeira voz de Deus. Meus amigos, é na palavra de Deus que nós devemos buscar as respostas quando tudo parecer sem sentido, quando tudo parecer sem respostas lógicas às nossas dificuldades, quando os temores nos sobrevierem,
quando cairmos, quando fracassarmos, eu diria até mesmo quando estivermos prosperando na vida, para administrar todos esses momentos, é na palavra de Deus que nós devemos buscar as respostas para viver bem, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. E aqui tem um ponto muito interessante, irmãos, é que agora Jeremias está sabendo quem é o profeta verdadeiro e quem é o profeta falso. Se você voltar comigo rapidinho no capítulo 37, no versículo 19, Jeremias fala até em certo tom de desdém com Zedequias. Ele diz: onde estão agora os profetas que lhe profetizavam dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vocês nem contra esta terra? Onde estão? Onde estão agora, Zedequias, os profetas que diziam paz, paz, quando não havia paz? Onde estão agora, Zedequias, os profetas que diziam que tudo você iria conquistar, ia ser um vencedor, ia vencer essa batalha contra os babilônios? Onde estão eles agora? Calados, emudecidos. Sabe por quê? Porque diante das crises mais agudas que a gente passa, a única palavra que permanece de pé é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, não a palavra dos falsos profetas, não as pregações mentirosas que a gente ouve mundo afora. Não são essas coisas aí afora. Irmãos, isso aqui é uma grande lição para que a gente teste o nosso discernimento quanto aos profetas, quanto aos pregadores que a gente está ouvindo falar sobre Deus e sobre a eternidade. Eu poderia trazer para vocês hoje uma lista de nomes de pregadores aqui que estão na internet, que estão na TV, que estão nos rádios, que são verdadeiros falsos profetas e que as pessoas estão correndo atrás aos montões em busca de ouvir a voz de Deus, mas estão apenas ouvindo mentiras, mensagens falsas. Eles estão dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles estão dizendo que você vai vencer, quando na verdade você está desembocando para o inferno. E isso é perigoso. Então nós precisamos ter discernimento, como Zedequias teve aqui, e julgar se os profetas que nós estamos ouvindo são profetas, são pregadores sérios da palavra de Deus. Deixa eu me perguntar, os homens que você ouve durante a semana na internet são de fato homens sérios biblicamente? Os profetas que você consulta são homens compromissados com a verdade do Evangelho? A voz que você procura ouvir é de fato a voz de Deus? Quem são os profetas que você vai atrás para ouvir? Quem são os mensageiros? Quem são os pregadores? Quem são os pastores que você ouve? Que você escuta? São homens de Deus? Por muito tempo Zedequias deu ouvidos aos falsos profetas. Jeremias está perguntando aqui, cadê eles agora? Onde era que estavam os profetas das curas e milagres da pandemia? Por que eles não estavam superlotando os hospitais? Aliás, onde é que estão eles até hoje? Que prometiam curas, milagres. Onde é que eles estavam? Não estavam. Escute, amigo, não deixe para ouvir a palavra de Deus somente quando tudo piorar. Somente quando tudo tiver um caos. Não caia nessa falha como Zedequias caiu. Ouvir falso profeta é flertar com o fracasso. Ouvir falso profeta é flertar com a derrota, com a ruína. No começo é muito agradável, é muito bom. Que mensagem maravilhosa, que mensagem empolgante. É muito bom no começo, mas no final é total destruição, absoluta destruição. Então,
Essa é a primeira parte que nós podemos tratar da pergunta de Zedequias, que é a parte positiva. Mas existe uma segunda parte, e essa parte é negativa. Porque Zedequias, ele não queria ouvir a verdade. Ele queria ouvir algo que aliviasse a sua angústia. Que aliviasse a agonia do seu coração, mesmo que isso fosse uma mentira em nome de Deus. Então, na primeira parte positiva, é que ele olha para Jeremias e diz: aqui está um profeta de Deus, vou ouvir o que é que Deus tem a dizer a respeito de tudo que está acontecendo. Mas na segunda parte é negativa, por quê? Porque o que Jeremias tem a dizer não é necessariamente o que ele quer ouvir. Então, não tenha dúvida, ele considerava Jeremias um profeta? Sim, mas não era o seu objetivo ouvir a verdade de Deus. Não era. É tanto que Jeremias vai dizer as seguintes palavras para ele. Volte comigo para Jeremias 38, por favor. Versos de número 14 e 15. Jeremias estava dentro de um poço de lama, tinha sido jogado dentro de um poço de lama pelos inimigos. Os inimigos do profeta. No versículo 6 você pode constatar isso. Mas Zedequias, ele queria ouvir realmente alguma coisa que lhe saciasse o coração. Mas veja, então o rei Zedequias, 14, mandou trazer o profeta Jeremias, mandou trazer, porque ele estava lá dentro de uma cacimba de lama, até a sua presença, a terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: eu quero perguntar algo a você, não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo por acaso, o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Em outras palavras, a profecia que Jeremias tinha a dizer não era a palavra que o rei queria ouvir. Então, para que dizer se ele não vai obedecer? Lembrando que as palavras de Jeremias, irmãos, não eram palavras doces, não. Jeremias não era uma espécie de Augusto Cury da época dele, não. A voz de Deus para aquela geração era a voz de juízo e não de autoestima. Zedequias foi tão tolo que sequer ele fez um levantamento histórico do juízo de Deus. Ele foi tão tolo que sequer ele olhou para a história do povo de Deus e levou em conta tudo o que já aconteceu. Por exemplo, ele não levou em conta o juízo de Deus no dilúvio. Ele não levou em conta a Torre de Babel. Ele não fez caso de Sodoma e Gomorra. Ele não considerou que os israelitas, os que saíram do Egito, morreram no deserto. E apenas 2 dos que saíram do Egito foram que entraram em Canaã. Ele não levou em conta que Deus mandou apedrejar Acã e toda a sua família quando este pecou contra o Senhor lá em Josué, no livro de Josué. Ele não se interessou, por exemplo, em atentar para a história de Saul. Como Saul morreu em desobediência a Deus. Como Sansão morreu em desobediência a Deus. Ele não parou para atentar na história do juízo de Deus sobre este mundo. Por quê, pastor? Porque ele estava cego e surdo para a verdadeira voz de Deus. Deus tem uma palavra para ele. A questão é que ele não ouvirá essa palavra porque essa palavra não lhe é conveniente. Essa palavra não é o que ele quer ouvir. Não é o que lhe convém. O apóstolo Paulo vai dizer isso, que isso é um perigo dos nossos tempos. Que no fim dos tempos, muitos darão ouvidos
a doutrinas de demônios. Darão ouvidos aos falsos profetas, por quê? Porque estarão com comichão nos ouvidos, querendo ouvir somente aquilo que lhe agrada, ouvir somente aquilo que satisfaz o seu ego, que afaga o seu ego. Muitos procuram a palavra do Senhor que afague o seu eu, que lhe traga um alívio, sabe, que lhe coloque numa posição estimulante. Isso é perigoso. Não vá muito longe. Veja na internet muitos vídeos religiosos e você verá centenas de falsos profetas dizendo que tem a solução para os seus problemas, que tem a resposta para os seus problemas. Por quê? Por que eles estão lá? Sabe por quê? Porque nós, homens pós-modernos, nós gostamos de ouvir palavras fáceis, de ouvir palavras doces, que massageiem o nosso ego. A gente gosta disso. A gente gosta de soluções rápidas. A gente gosta de conselhos rápidos, de fórmulas mágicas para resolver os problemas da vida. É por isso que muitos buscam ouvir a voz de Deus nos livros de autoajuda, e ela não está lá. Muitos buscam ouvir a voz de Deus em poetas seculares, filósofos, ateus, e a voz de Deus também não está lá. Muitos procuram ouvir a voz de Deus nos jargões modernos da psicologia mundana, e a voz de Deus também não está lá. Muitos procuram ouvir a voz de Deus na segunda-feira de manhã, ouvindo a Correio FM, para ouvir o que o horóscopo vai dizer, mas a voz de Deus também não está lá. O único lugar onde não se busca ouvir a voz de Deus é nas páginas da Bíblia Sagrada. Por quê, pastor? Porque se sabe que ela está lá, que ele fala na Bíblia Sagrada e muitas vezes fala o que não nos é conveniente. Não afaga o nosso ego, não passa pano para os nossos estilos pecaminosos de vida. Irmãos, nós somos peritos em desprezar a verdade quando ela não se adequa aos nossos interesses. Nós somos peritos em desprezar a palavra de Deus quando a palavra de Deus ela não se adequa ao que eu quero, ao meu eu, à minha vontade. A nossa oração não é mais seja feita a tua vontade, a nossa oração é seja feita a minha vontade. É assim que se ensina hoje em dia, erroneamente, equivocadamente. Na cabeça de Zedequias era isso. A palavra de Deus que ele queria ouvir era uma que lhe falasse que ele ia vencer Nabucodonosor, que ele ia sair vencedor, que ele ia romper com os seus exércitos, e o exército de Nabucodonosor cairia por terra e ele marcharia de modo triunfal em vitória sobre os babilônios. Essa era a mensagem que ele queria ouvir. Na cabeça de muitos atualmente é a mesma coisa. A verdadeira profecia que essas pessoas buscam é uma palavra que levante seu ânimo, melhore seu astral, que nunca lhe ponha para baixo ou que lhe coloque no canto da parede. É algo que lhe faça se sentir bem, confortável, aliviado, e não que lhe confronte, que lhe inquiete a alma, que lhe exorte, que lhe corrija, que mexa com os pecados ocultos, que esquadrinhe a alma cheia de pecados terríveis escondidos de Deus. Qualquer palavra que não traga bons fluidos não pode ser de Deus. Qualquer palavra que não me anima não pode ser de Deus. Esta é a concepção mais desonesta sobre a verdade de Deus na Bíblia Sagrada. Porém, é a concepção mais aceita entre nós. Uma determinada atriz, eu acho que eu já contei isso aqui para a igreja, para vocês, uma determinada atriz foi para uma igreja em São Paulo, e quando terminou o culto, o pastor perguntou: e aí, o que a senhora achou do culto? Ela respondeu: o culto nessa igreja é um culto alto astral. Alto astral. O pastor disse que ficou
sem palavras com aquela resposta, sem entender, porque de fato é isso que as pessoas andam atrás, de um ambiente alto astral, de um culto onde as pessoas se sintam super confortáveis, onde os nossos pecados não são mais denunciados, confrontados. Um culto alto astral, pregador bem arrumadinho, cheirosinho, cabelinho passado no gel, todo bonitinho, com uma mensagenzinha suave, com uma música de fundo, aquele clima noturno, sabe, que leva você ao entorpecimento, que entorpece você, mas não muda você, não transforma você. Escute, não era papel de Jeremias falar mensagens mentirosas de falsa esperança. Não era. Já pensou, irmãos? Já pensou? O presidente do país chegar para você e dizer: tem alguma palavra do Senhor aí para mim? O que é que você diria? O que é que você diria? O papel de Jeremias foi falar a verdade. E o papel da igreja também é o de falar a verdade. É o de pregar as escrituras. Pregar a palavra. Doa quem doer. A palavra. Eu entrei numa igreja e estava escrito assim. Tinha várias frases na parede pintadas. E duas que eu consegui lembrar é: desistir nunca, retroceder jamais. Onde é que está isso na Bíblia? A outra dizia assim: os covardes desistem, os fortes persistem e vencem. Onde é que está isso na Bíblia? Qual é o versículo onde a gente encontra isso? Não há. E ali também naquelas paredes não havia um versículo bíblico. Por quê? Porque é dessa psicologia triunfalista, barata, que as pessoas andam atrás, que as pessoas buscam, querem. Elas não querem saber se no final vão para o inferno. Elas querem é saber se o ego delas está tudo bem, se elas se saem dali muito bem, sabe, muito confortáveis. Sabe o que é isso, meu amigo? Pura manipulação. Você está sendo manipulado. Estão manipulando você. Estão lhe enganando. Manipulação é isso. O compromisso da igreja, o compromisso de seus pregadores, o compromisso dos verdadeiros profetas de Deus é único e exclusivamente com a verdade. Não importa se não agrada a grego, se não agrada a troiano, o importante é a verdade do evangelho ser apregoada para agradar somente a Deus. Veja esse texto comigo, por favor. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo número 6, ou capítulo número 1. Gálatas, capítulo número 1. Veja comigo no verso de número 6. Põe o dedo aí no livro de Jeremias e vá para Gálatas, capítulo 1. Verso de número 6 diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês, olha aí o que Paulo está dizendo, um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. A palavra anátema significa maldito, amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja maldito, anátema. Agora veja como Paulo termina. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Mantenha o padrão. Qual é o padrão? A verdade.
Dói, mas é a verdade. É o padrão. Infelizmente, muitos estão como Zedequias, procurando uma palavra do Senhor, mas quando encontram não querem obedecê-la. Por quê? Porque é a verdade. E elas preferem ouvir mentiras. Existe um teólogo alemão chamado Søren Kierkegaard, e ele disse: o mundo gosta de ser enganado. E é verdade, irmãos. O mundo gosta de ser enganado. As pessoas preferem ouvir palavras macias, palavras doces, ainda que seja mentira, do que palavras duras, que sejam verdadeiras e que busquem transformar e mudar de verdade o coração das pessoas. Então, qual é o alvo dessa abordagem, da pergunta de Zedequias? É simples. É o de nos despertar para entender que tipo de palavra de Deus nós estamos em busca. Que tipo de palavra de Deus você queria ouvir hoje à noite aqui? O que você esperava ouvir de Deus? Quando você saiu da sua casa, o que você disse? Eu vou para a igreja porque eu sempre escuto uma palavra que me deixa alto astral. Foi isso que você pensou? Então pense um pouquinho, se era a verdade de Deus que você queria ouvir, ou se era apenas a verdade do seu coração, aquilo que lhe fosse conveniente. Porque Zedequias mandou trazer Jeremias para que Jeremias lhe dissesse aquilo que lhe era conveniente, não aquilo que de fato era a palavra de Deus. E aí eu pergunto, há alguma palavra do Senhor? Sim, há. Mas eu tenho outra pergunta. Você quer obedecê-la? Você quer ouvi-la? Porque isso é o que nos leva para a resposta de Jeremias. Primeiro nós analisamos a pergunta de Zedequias. Agora, por fim, vamos analisar a resposta de Jeremias. Volte comigo a Jeremias 37, por favor. O rei Zedequias mandou trazê-lo para a sua casa e em secreto lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: há. O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Que coragem, irmãos. Que coragem desse homem. Enquanto os falsos profetas estavam tudo dizendo: não, rei, o Senhor vai vencer. Não se preocupe que Deus já entregou Nabucodonosor nas tuas mãos. Veio o profeta de Deus com a verdade de Deus e diz: é o contrário do que eles estão dizendo. Você é que será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Vai ser você. Não era o que o rei queria ouvir, mas era o que Deus tinha a falar. Irmãos, isso nos leva a uma consideração muito importante aqui. É que Deus nunca se deixou sem dar uma resposta aos que lhe procuram. Deus nunca deixou de falar a este mundo. Deus nunca deixou de falar às gerações. Desde os tempos mais remotos, Deus tem dado respostas aos homens. Sempre há uma palavra. Sempre há uma resposta de Deus. Aqui em Hebreus, se você quiser dar uma olhada comigo, mas se não quiser apenas escute, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, que é Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus nunca se deixou sem testemunho na história. Sempre há uma resposta. Ele falou através dos profetas, falou através das cerimônias, falou através dos salmistas, falou através dos juízes, falou através da lei, fala através dos evangelhos, fala através das cartas, fala através de toda a escritura. Deus nunca se deixou sem falar. O homem não pode chegar naquele dia do juízo final e dizer: Senhor, tu nunca falaste comigo. Deus sempre falou com o homem.
Aos ímpios, Deus fala por meio da natureza. Salmo 19. Leia o Salmo 19. Está lá os céus e toda a natureza e toda a criação dando testemunho da existência de Deus. Então ninguém vai poder chegar lá e dizer: Senhor, tu nunca falasse a mim. Deus falou. Deus falou. Deus respondeu. Portanto, irmãos, assim como Zedequias não ficou sem uma resposta da palavra de Deus, nós também não ficaremos. E de um modo bem similar, de um modo bem próximo, assim como para Zedequias, a palavra não foi de esperanças falsas, de mentira. Para os homens modernos também não pode ser. Há duras palavras de juízo da parte de Deus para os homens de nossa geração. Há duras palavras de juízo. O problema é que tem poucos homens para falar isso. Mas há duras palavras de juízo da parte de Deus para a nossa geração. Porque assim como Deus estava irado com Zedequias e com Israel por causa dos pecados deles, Deus também está irado com os homens do nosso tempo por causa dos pecados atuais. Deus está a ponto de despejar toda a sua ira contra essa nação e contra as demais nações de toda a terra. A qualquer momento isso vai acontecer. Pastor, há porventura alguma palavra de Deus para a nossa geração? Será que Deus tem algo a nos falar ainda hoje? Há alguma palavra do Senhor? E eu respondo a vocês: sim, há. Há uma palavra do Senhor na Bíblia Sagrada que diz: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Ainda há alguma palavra de Deus para nós hoje, pastor? Eu respondo: há. Salmo 11, versículos 5 a 7. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Pastor, ainda há alguma palavra de Deus para nós hoje? Eu respondo: sim, há. Em Isaías 55, versos 6 e 7 está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Pastor, ainda há palavra de Deus para nós hoje, e eu digo a vocês: ainda há. Em Joel capítulo 2, versículo 12 e 13 está escrito assim: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com pranto e com choro, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Pastor, ainda há alguma palavra de Deus para a nossa geração? E eu respondo: há. Em Amós capítulo 8, versículo 11 e 12 está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte ao oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não acharão. Pastor, ainda há palavra de Deus para nós hoje? Eu respondo: há. Está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 15: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ainda há palavra de Deus para nós hoje? Eu respondo: há. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, largai a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ainda há palavra de Deus para nós hoje? Eu respondo: há. Em Atos capítulo 3, versículo 19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados,
Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Pastor, ainda há alguma palavra de Deus para nós hoje? Eu respondo: em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ainda há alguma palavra de Deus para nós hoje? O que você precisa é dar crédito. É crer que Deus não está sem testemunho nessa terra. E que ainda há homens dispostos a falar isso. Porque assim como estava iminente o juízo divino para Zedequias, ainda há um juízo iminente da parte de Deus para nós hoje. Agora, irmãos, Deus é tão maravilhoso, que apesar de todo esse juízo, Zedequias ainda tinha uma saída. Deus ainda deu uma saída para Zedequias. Sabe qual foi? Vá comigo, por favor, no capítulo 38. Versículo de número 17. Aí veio uma palavra de Deus para Zedequias. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada, esta cidade não será queimada, e você e sua casa ficarão vivos. Isso é misericórdia. O Dr. Martin Lloyd Jones disse que ninguém é obrigado a morrer debaixo da ira de Deus. E eu concordo. Ninguém é obrigado a morrer debaixo da ira de Deus. Você não é obrigado a morrer debaixo da ira de Deus. Você não tem essa obrigação. Vamos extrair daqui, irmãos, esse princípio espiritual. É que o único meio para o homem ser salvo da ira divina, o único meio para Zedequias ser salvo da ira que estava vindo, era se rendendo voluntariamente a Nabucodonosor. O único meio do homem ser salvo da ira de Deus que está vindo sobre este mundo é se rendendo voluntariamente a Cristo Jesus. É o único meio. O homem moderno não deve resistir. Ele deve entregar-se voluntariamente a Cristo, colocar sua vida nas mãos de Cristo. Era somente isso que Zedequias devia fazer: se render voluntariamente. Era só isso. Zedequias seria um prisioneiro real, teria todo o conforto de um preso especial, e nisso ele encontraria alegria e prazer na justiça de Deus, tanto quanto no seu livramento, quanto na morte perante o inimigo. Sua vida lhe seria por despojo. Viver voluntariamente para Deus, irmãos, em adoração e temor ao seu santo nome, é isso que o homem moderno deve fazer. Se renda a Cristo. Renda-se a Cristo. Renda seu coração voluntariamente a Cristo. É isso que o homem moderno deve fazer. Porque assim como Deus deu escape para Zedequias, Ele também nos dá o escape na pessoa de seu filho. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é João 3,16. Todos nós sabemos citar de cor. Em João 3,16, você encontra esses dois grandes temas das Escrituras: o amor de Deus e o juízo de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Ou seja,
não vá para o juízo final e seja descambado no inferno. Mas todo aquele que crê tenha a vida eterna. O escape é Cristo. Cristo é a rocha onde devemos nos refugiar nela. Cristo é a santa caverna onde devemos nos refugiar sobre a tempestade do juízo de Deus que está vindo. Mas sabe, Zedequias era um homem teimoso. Ele era um homem teimoso. E é interessante porque os teimosos sempre terminam mal. A maioria das vezes, pode-se dizer assim, né? Mas em termos espirituais, no que diz respeito ao pecado, a amar o pecado, a amar uma vida pecaminosa, teimar com Deus é sempre problema. Sempre dá errado. Nunca dá certo. Você não vê nenhum homem nas escrituras que teimou com Deus e terminou bem. Nenhum. Me mostre um, não tem. Nenhum. Todos terminaram mal. Primeiro homicídio do mundo foi quem? Caim matou seu irmão. O que foi que Deus fez com ele? Foi conversar com ele. Caim, o pecado já está à porta aí, ó. Se você for dar ouvido a ele, você vai matar seu irmão. O que foi que Caim fez? Ouviu a Deus ou ouviu ao pecado? Ao pecado. Teimou com Deus. Terminou maldito. Teimar com Deus é problema. Teimar com a palavra de Deus é sempre problema. A palavra de Deus sempre terá razão. Eu nunca disse isso aqui, mas eu vou dizer pela primeira vez. Olhe para quem está ao seu lado e diga: a palavra de Deus sempre terá razão. Vá, diga aí para quem está ao seu lado. Sempre tem razão. Da onde Malafaia hoje? A palavra de Deus sempre tem razão. Mas Zedequias era teimoso. Sabe como foi que terminou a vida de Zedequias? Volte comigo, por favor, para Jeremias, no capítulo 52. Zedequias, ele estava preocupado com o escárnio das pessoas. Se eu me entregar voluntariamente, vão me chamar de covarde. Se eu me entregar voluntariamente, vão dizer que eu sou frouxo. Sabia, irmãos, que antes de eu conhecer a Cristo, eu também tinha esse pensamento? Não, se eu for para a igreja, vão me chamar de irmão malandro. Vão me chamar de crente assim, crente assado. E eu era o maior covarde. Até que Cristo me deu coragem e me trouxe. Mas veja só como terminou a vida de Zedequias. Versículo 10 e 11. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Riblá. Mandou furar os olhos de Zedequias. Amarrou-o com corrente de bronze. Levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Aliás, em Ezequiel 12:13 está escrito que o príncipe de Jerusalém seria levado para a Babilônia, mas não veria a terra da Babilônia. Até isso estava profetizado. Ele não veria a terra dos caldeus. Aqui está o fim desse homem, sem filhos, sem os seus oficiais, sem visão, porque seus olhos foram vazados, e trancado num cárcere até a morte. Sabe por quê? Porque não quis dar ouvidos à palavra de Deus. Infelizmente, o fim de Zedequias é o mesmo que está preparado para muitos hoje. Reflita comigo. Como terminará a vida daqueles que estão no pecado de idolatria?
Como terminará a vida daqueles que estão mergulhados na prostituição, na fornicação? Como terminará a vida dos que estão no submundo das drogas? Como terminará a vida dos políticos corruptos? Como terminará a vida dos ateus? Como terminará a vida dos ricos e soberbos que gostam de humilhar as pessoas? Como terminará a vida daqueles que estavam na igreja brincando com Deus, que nunca levaram Deus a sério? Como terminará a vida daqueles que sempre vieram à igreja, mas nunca se renderam voluntariamente à pessoa de Cristo? Como? Estou ilustrando tudo isso com o triste fim de Zedequias. Zedequias foi para a Babilônia, mas não viu a Babilônia, porque seus olhos foram vazados. Os homens e as mulheres que ouvem a palavra de Deus, mas não obedecem, irão para a eternidade, mas não verão o céu, porque estarão no inferno. Há alguma palavra do Senhor? Há. Entregue-se voluntariamente a Cristo e viva para Ele com todas as forças da sua alma, com todas as fibras do seu coração. Entregue-se e renda-se a Cristo. Por quê, pastor? Porque o juízo está vindo e sua vida será poupada. O sangue de Cristo lhe cobrirá e você estará salvo da ira de Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Há um louvor, meus irmãos, no Cantor Cristão, que nós cantamos. Eu acho que é o louvor que a gente mais canta aqui nessa igreja. E aí no boletim, se você tiver com o boletim, veja que na parte de trás tem esse louvor.